Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlio e essa noite eu estarei com vocês. Hoje o tema da nossa preleção é prece é sustentação quando sentida intimamente. E podemos achar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 1 a 13. E também, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, o Livro dos Espíritos, perguntas 658 até 666. Bom, já logo de início, vou pedir um favor a todos vocês, que nesse momento podemos fechar nossos olhos novamente, sentir e escutar os nossos corações. E por alguns instantes, enquanto eu falo, ouvindo minha voz, vamos desejando a felicidade para qualquer pessoa que queiramos. Vamos imaginando esse pensamento e esse sentimento chegando até essa pessoa. E também nesse mesmo momento, vamos imaginando o mesmo sentimento e pensamento voltando para nós. E agora vamos abrindo nossos olhos calmamente e agradecendo pela prece que acabamos de fazer. Essa prece gostosa. Mas, já que estamos falando em prece, como devemos fazê-la? O que devemos pedir? Devemos agradecer? Ou devemos louvar? O que realmente podemos falar em uma prece? Quando que é o melhor momento para se fazer uma prece? A quem nós devemos direcioná-la? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, logo no início do capítulo, nos diz que a forma de orar não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Ou seja, façamos a oração, a prece, do jeitinho que nos sentirmos melhor. Quando fazemos as nossas orações, basta que coloquemos todos os nossos mais sinceros sentimentos para que sejamos ouvidos. E se quisermos pedir para nós, podemos. Se quisermos pedir ou para nós ou para alguém, seja encarnado ou desencarnado, podemos também. E se quisermos agradecer por uma coisa que aconteceu ou que nem aconteceu ainda, pasmem, também podemos pedir. Na verdade, podemos pedir tudo aquilo que quisermos. Não existem fórmulas, jeitos, maneiras corretas de se orar. Se levarmos nossos corações, acreditarmos com fé naquilo que estamos falando, sempre seremos ouvidos. Como disse Chico Xavier, se não for uma oração de coração, não passará do céu da boca. Legal isso, né? Mas é verdade. Também no início do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz para não orarmos gritando aos quatro cantos do mundo, para que todos ouçam, e sim que façamos a nossa oração para nós, reservadamente. Porque se quisermos mostrar para todo mundo que estamos orando, ou quão bonito estamos falando, com todos os R's, todos os S's, na verdade,
há uma grande possibilidade de estarmos querendo mostrar a nossa vaidade por meio desses gestos, dessas palavras. Enfim, há uma grande possibilidade de estarmos querendo nos mostrar e não estarmos realmente fazendo a nossa oração, não é verdade? Nas nossas orações, será também um grande engano dizer que não ouvimos as respostas das perguntas ou pedidos que fazemos. Basta que seja com todo amor e carinho, que ouviremos sim a resposta. Após alguns dias, na mesma hora, através de uma situação, enfim, vamos ouvir com certeza essas respostas às nossas orações de muitas formas diferentes. Quando falamos com os plantonistas e eles nos falam que vieram algumas recomendações, orientações dos nossos mentores, como por exemplo, preces ao deitar, preces ao acordar, fazer mais preces. Essas orientações do nosso mentor espiritual não é um tipo de bronca, muito pelo contrário, é um lembrete que serve para continuarmos a olhar como estamos fazendo as nossas preces. Mas Júlio, você não acabou de falar que não tem jeito de fazer? Sim, não tem jeito, mas serve para a gente analisar se a gente está fazendo de coração ou se estamos caindo naquele jeito mecânico de fazer as coisas. E provavelmente se estivermos fazendo mecanicamente, não seja por mal, não é porque queremos fazer isso. De repente, o nosso dia a dia é tão atribulado, o nosso dia a dia é tão cansado de chegar do trabalho em casa, né? Com os nossos vários afazeres, de repente saindo do trabalho, indo para a escola e voltando totalmente esgotado. Às vezes nem notamos que estamos fazendo aquela prece ao deitar ou ao acordar ou no meio do dia, não importa, né? De forma mecânica. Então, que percebamos, que olhemos um pouquinho para como estamos nos ligando à espiritualidade. E também, às vezes, a gente nem percebe que está fazendo uma prece no meio do nosso dia, mas estamos sim, como por exemplo, quando torcemos para um final feliz entre uma situação que sabemos estar complicada, de repente de um casal de amigo, ou de um amigo com uma situação complicada no emprego, a gente torce por ele. Ou ainda quando a gente está participando de algo e a gente quer acertar. A gente não percebe, a maioria das vezes a gente pode não perceber, mas a gente está fazendo uma oração. No começo da nossa preleção de hoje, fizemos uma prece, enviando ótimas vibrações para uma pessoa que gostamos, ou de repente até mesmo para uma pessoa que temos dificuldade. Então, se for realmente de coração, que hoje eu falei bastante de coração, com certeza ela irá atingir seu objetivo. Prece, oração, rezar. Qual nome a gente pode usar? Aquele que for mais confortável para a gente. Deus nos ama de qualquer jeito que somos. Ele quer saber do nosso sentimento, do nosso coração. Deus realmente sabe de tudo. Ele sabe de absolutamente tudo.
tudo o que precisamos, mas ele nos deu aquele tal de livre-arbítrio. Então, com o livre-arbítrio, a gente pode escolher a hora, quando, onde fazemos tudo, inclusive as nossas orações. Deus não quer que nada seja obrigatório, que tenhamos que ir em algum lugar obrigado, ou que de repente façamos nossa prece à noite ao acordar, obrigado, porque estamos indo no centro espírita e veio recomendação. Não, ele não quer que façamos nada obrigatoriamente. Então ele simplesmente, ele aguarda a nossa vontade, quando estivermos preparados, quando estivermos no nosso tempo, que possamos, através dos nossos corações, falar por meio das nossas preces. No Livro dos Espíritos, tem a pergunta 659, que Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: qual o caráter geral da prece? E o Espírito da Verdade responde: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Bonito isso, né? A prece, quando vem do coração, ela alcança o seu objetivo, o seu destino. E toda vez que colocarmos toda a fé que pudermos, estamos fazendo um tipo de caridade. Caridade para nós, para aquelas pessoas que amamos, para aquelas pessoas que também temos dificuldade ou simplesmente não gostamos. A prece é tão forte, ela alcança tanto objetivo e ela faz tanto bem quando é direcionada, que, nossa, é sensacional. É uma ferramenta que nós temos, que por muitas vezes a gente pensa em usar só à noite, antes de deitar ou antes de dormir. Nada. A gente pode usar toda hora, todo instante que quisermos ao longo do nosso dia. A prece é tão importante como no livro Nosso Lar, e aqui eu não vou dar spoiler para ninguém, mas o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. André Luiz era um médico e, como todo ser humano, que estamos no mundo de provas e expiações, temos os nossos defeitos, as nossas virtudes. E André Luiz, quando eu estava encarnado, ele era médico e também fazia caridade através do seu trabalho. Ele atendia muitas pessoas carentes, humildes, mas de vez em quando ele queria ir embora logo. Às vezes ele ficava torcendo para aquela pessoa não chegar, para ele ir embora. Às vezes ele ficava um pouco irritadiço, cansado, mas toda pessoa que ele examinava era sempre com o coração direitinho, colocando sua medicina sem colocar em prova, tudo direitinho. Mas quando ele chegou no plano espiritual, em determinado momento lhe foi revelado que uma das suas pacientes, quando encarnado, que ele fazia a caridade, que era uma daquelas pacientes que ele torcia para não estar lá, que ele falava: poxa, de novo. Aí lhe foi revelado que ela orava muito por ele, ela agradecia muito e agradecia por ele estar cuidando dela. E essas preces, quando ele estava no plano espiritual,
fez muita diferença na sua reabilitação espiritual. A prece tem muita força. E agora eu vou pedir licença para vocês e contar uma rápida historinha. A historinha do tapetinho vermelho, que é a história de uma pobre mulher que ela morava numa casinha bem humilde e a sua netinha doente. Como ela não tinha dinheiro para levá-la no médico, para contratar um carro para levá-la, e vendo que sua netinha cada dia estava piorzinha, e por mais que ela desse remédio, as ervas, chazinho, a pobre criança estava cada dia mais doente. Então ela resolveu ir no hospital público da região mais perto, que ficava a 2 horas da casinha dela. E ela não podia levar a neta, então ela pediu que esperasse, que ela ia no hospital. Chegando lá, desesperada pela netinha, foi recomendado a ela que voltasse com a netinha para ser examinada. Poxa, e ela estava voltando desanimada, e ela de repente, voltando, passou na frente de uma igreja. E como ela tinha fé em Deus, apesar de nunca ter entrado em uma igreja, resolveu pedir ajuda. Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas rezando fervorosamente. As senhoras receberam a vovó e, diante da história dela, se comoveram e convidaram essa senhora para rezar junto com elas. E as senhoras, de repente, já iam se levantando depois de orar e de repente, a vovozinha falou assim: eu também gostaria de fazer uma oração. E daí as mulheres falaram: poxa, não precisa, a gente fez a oração por você, com certeza vai dar tudo certo, não precisa se desgastar. Mesmo assim, a senhora ajoelhou e começou a orar. Deus, olha, sou eu. A minha netinha está muito doente e gostaria que você fosse lá curar ela. Você pega uma caneta que eu vou dizer o endereço. As senhoras estranharam, mas continuaram de olho no que a vovozinha estava orando. Aí ela falou: já está com a caneta, Deus? Ó, você vai seguir o caminho daqui para Belo Horizonte e quando passar no rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá? A essa altura, as mulheres estavam se esforçando para não dar risada dela, mas ela mesmo assim continuou. Seguindo mais uns 20 minutinhos, tem uma vendinha, entra na rua depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, não tem cachorro. As senhoras começaram a ficar indignadas com a situação. E mesmo assim a vovozinha continuou: olha Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra, cura minha netinha, mas olha só, por favor, não esquece de colocar a chave debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando eu chegar em casa. A essa altura, as senhoras interromperam aquela ultrajante situação, dizendo que para ela se levantar, que não teria problema, que elas já tinham orado muito e com certeza, com a fé delas, Deus iria curar a netinha dela. E a mulher foi para casa um pouco desconsolada, mas de repente, ao entrar em casa, se deparou com: minha neta, você está de pé, como é possível? E a menina explicou: eu ouvi um barulho na porta que era a senhora, pensei que era a senhora voltando. Porém, quando eu vi, era um homem muito alto, vestido de branco, em meu quarto, e mandou que eu levantasse. E eu, sem saber como, me levantei. E quase em prantos, quase chorando, a menina continuou. Depois ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha que ir embora, mas pediu que
que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Como disse Chico Xavier, se as palavras têm força, imagine uma oração. Que façamos as nossas orações com toda a sinceridade e pureza, assim como na historinha do tapetinho vermelho. E nesse momento vou pedindo a todos vocês que, se quiserem e puderem fechar os seus olhos, vamos elevando. E assim, nesse momento mais tranquilos que estivermos, vamos unindo novamente nossos corações, que estejamos nesse momento cada vez mais receptíveis ao nosso tratamento à distância de hoje, para que nossas queridas equipes do plano espiritual possam nos banhar com essa energia renovadora. Vamos também nesse momento elevando nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade benevolente. Vamos sentindo todas essas energias do nosso tratamento de hoje, banhando nosso corpo físico e espiritual, atingindo todo e qualquer órgão, nossas células, nos sentindo mais relaxados, mais protegidos durante toda a nossa semana. E assim, todos juntos, vamos nos elevando em pensamento até Deus, nosso Pai, com a prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Peço a vocês que ouçam a música até o final, relaxados, e tenham uma ótima semana. Nossos pensamentos